Fala galera, análise de Atlético Mineiro 2, São Paulo 1, pela 37ª rodada do Brasileirão. Fica aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver aqui o Atlético Mineiro com um pouco menos de posse de bola, 48-52, e olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente tenta ver se teve alguma equipe que jogou mais adiantada em relação à outra. A princípio parece que os jogadores do Atlético Mineiro estão um pouco mais avançados, mas eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam um avanço médio de cada uma das equipes, e de fato a gente vê a linha do Atlético Mineiro um pouquinho mais perto da linha do meio de campo do que a linha do São Paulo, mas também nada muito expressivo. Se a gente olhar para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o São Paulo teve mais jogadas no meio de campo, 25% do total de jogadas da partida contra 21% do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro conseguiu produzir um pouco mais no campo ofensivo, 11% do total de jogadas da partida contra 9% do São Paulo. E para a gente fechar essa primeira parte da análise, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos da partida. A princípio a gente vê mais barras vermelhas do que barras brancas, mostrando que o São Paulo dominou a partida por mais tempo, mas praticamente todo o domínio do São Paulo aqui dentro dessa linha de menos 25, né, que representaria aí um domínio mais leve da equipe. A gente tem 2 pontos aqui que superam a linha do menos 25. Já pelo lado do Atlético Mineiro, a gente tem aqui apenas esse pico aqui mais importante, né, de um domínio mais intenso do Atlético. Considerando que o domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar uma média de todas as barras desse gráfico, a gente vai chegar no número menos 5, que mostra aí um certo domínio do São Paulo na média da partida. Agora a gente vai olhar para algumas estatísticas do jogo, mas antes disso fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também seu like e que você compartilhe o vídeo. Então vamos lá, a gente vai começar a análise pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vai ver números baixos aí para as duas equipes, 0,65 para o Atlético Mineiro e 0,49 para o São Paulo, uma ligeira superioridade aí do Atlético Mineiro nessa estatística. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Atlético Mineiro com pouquíssimas finalizações no jogo, apenas 7 contra 16 do São Paulo, já um número relativamente alto para uma equipe visitante. Essas finalizações geraram uma expectativa de gols para o Atlético Mineiro de 0,92, um número baixo para uma equipe mandante, e para o São Paulo 1,87, um número bem alto para uma equipe visitante. A expectativa de gols é um número que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Se a gente quer considerar também a qualidade das finalizações, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute. E aí a gente vê o São Paulo ainda assim à frente do Atlético Mineiro, mas um número um pouco mais equilibrado, 1,37 a expectativa de gols do Atlético Mineiro contra 1,95 do São Paulo. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida através do número de gols evitados. Pelo lado do Atlético Mineiro, esse valor ficou em 0,95, que é a diferença entre a expectativa de gols pós-chute do São Paulo e o número de gols que o São Paulo marcou. Então esse valor de 0,95, praticamente um gol evitado pelo goleiro do Atlético Mineiro, um ótimo desempenho do goleiro do Galo. Pelo lado de São Paulo, esse valor fica em menos 0,63. Esse número negativo mostra que o goleiro de São Paulo levou mais gols do que o esperado. Esse 0,63 é a diferença entre 1,37 de expectativa de gols do Galo e os 2 gols marcados, então um desempenho relativamente ruim do goleiro do São Paulo. Se a gente olhar para todas as estatísticas desse quadro, elas vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Atlético Mineiro, a gente tem aqui o desempenho do goleiro, né, com 5 estrelas, e o número de gols marcados com 4 estrelas, todas as outras estatísticas aqui com 3 estrelas ou menos, que daria aí uma dimensão talvez de um desempenho mediano do Atlético Mineiro, mas um desempenho muito bom, talvez nas duas principais estatísticas do jogo, que é o desempenho do goleiro e o número de gols que uma equipe consegue marcar. Pelo lado do São Paulo, a gente tem 3 estatísticas aqui com 4 estrelas ou mais, né? Estatísticas mais relacionadas à criação de oportunidades de gol e qualidade das finalizações, mas o goleiro não foi bem, o São Paulo não conseguiu criar muitas situações de gol e o número de gols marcados aqui apenas mediano, insuficiente para superar o número de gols do Atlético Mineiro, que conseguiu um resultado talvez adequado para a diferença de desempenho entre as duas equipes. Então, chegamos ao final de mais uma análise de Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!